um pouco sobre a tabela periódica, ok? Um tema bem importante. Como é que é a estrutura da tabela periódica, então? A estrutura da tabela periódica, tá? Os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico. Na tabela periódica, nós temos elementos dispostos em quadrículas. Em cada quadrícula, a gente vai ter dois números muito importantes, né? Então, no centro da quadrícula, geralmente, a gente tem um símbolo desse elemento. Acima, nós temos a média ponderada das massas dos isótopos daquele elemento. Então, o alumínio tem dois isótopos, o de massa 27 e o de massa 26. O de massa 27 é mais abundante, 90%. O de massa 26 é menos abundante, 10%. Daí, a massa do alumínio ser 26,9. E eu tenho também o número atômico, que nós sabemos que é o número de prótons, tá bom? Que também vai ser igual ao número de elétrons se eu tiver esse átomo neutro. Então, acima, eu tenho essa média ponderada das massas atômicas dos isótopos. Bom, aqui nós temos o esboço de uma tabela periódica, certo? Percebam que os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico, 1. Aqui eu tenho o 2, que é o hélio, depois o lítio 3, berílio 4, bório 5, carbono 6, oxigênio 7, nitrogênio 7, oxigênio 8 e assim por diante. Sempre em ordem crescente de número atômico, da esquerda para a direita, tá bom? Bom, na tabela periódica nós temos aí linhas e colunas. As linhas vão ser chamadas de períodos e as colunas vão ser chamadas de grupos. Então, nós temos 18 grupos aí que vão do 1 até o 18. Grupos, certo? Na vertical. E as linhas vão ser os períodos também, só que agora na horizontal, ok? Bom, existe uma relação entre o período e a camada eletrônica do elemento. Então, vocês percebam aí comigo. Se eu tenho elementos que estão no primeiro período, quer dizer que eles só possuem uma camada eletrônica, camada K. Segundo período, camada L. Terceiro, camada M. Quarto, M. Quinto, O. Sexto, P. E sétimo, Q. Então, os elementos têm uma relação direta entre o período que eles ocupam e a quantidade de camadas eletrônicas, tá? No sexto e no sétimo período, eu tenho um conjunto de elementos que estão aglomerados numa mesma quadrícula, tá? Então, ó, no grupo 3 e no período 7, eu tenho todos os elementos de número atômico de 57 até 71. Esses elementos são chamados de lantanídeos, porque o primeiro elemento é o lantânio. Então, série dos lantanídeos. E aqui, no período 7, no grupo 3, eu tenho os actinídeos, porque o primeiro elemento dessa série que vai de número atômico 89 até 103 é o actínio. Então, aqui eu tenho a série dos actinídeos, tá bom? Então, tomem cuidado aí, porque todos esses elementos dos lantanídeos estão no grupo 3, no período 6. E os actinídeos estão no grupo 3, no período 7. Correto? Bom, aqui nós temos uma outra imagem onde eu tenho a tabela separada em três classificações. Em três classificações principais. Esses elementos em amarelo são os metais. O hidrogênio não é metal, ele está separado aqui. Os elementos em rosa são os ametais, tá? E os elementos em azul são o que nós chamamos de gases nobres. Por que eles são separados assim? Porque existem propriedades físicas e químicas para separá-los dessa maneira, que nós iremos estudar agora, tá bom? Bom, características gerais dos elementos. Os metais, que são aquele grupo em amarelo que nós vimos, eles são brilhantes, eles são bons condutores de calor e eletricidade, tá bom? Então, por isso que as panelas de aço, elas cozinham o alimento mais rápido do que as panelas de barro, porque as panelas de aço contêm o metal ferro, e esse metal ferro, ele conduz muito bem o calor da chama para o alimento, cozinhando mais rápido. Ao passo que o de barro é formada por ametais, principalmente dióxido de silício. Silício e oxigênio são ametais, né? E por conta disso, eu vou ter menor condução de calor,
tá bom? São bons condutores de eletricidade também os metais, tanto que as instalações elétricas são feitas de fios de cobre. São maleáveis e dúcteis. Maleável é que pode adquirir várias formas. E dúctil é aquilo que pode ser transformado em fios, tá? São sólidos à temperatura ambiente, porque possuem elevados pontos de fusão e ebulição, exceto o mercúrio, que é o único metal que se encontra no estado líquido. Então, o símbolo do mercúrio é o Hg. Se preocupem com isso, é muito importante. É uma boa exceção à regra e ela geralmente cai. Os ametais vão possuir propriedades opostas aos metais. Não tem brilho, são maus condutores de calor e eletricidade, exceto dois, o carbono, que está presente em alguns eletrodos de bateria, e a gente tem o silício, que está presente em microprocessadores de computador. Então, conduzem bem calor e eletricidade esses dois, tá bom? São exceções aí dos ametais em relação à condução de calor e eletricidade. São quebradiços, então se eu tentar modificar a estrutura de um ametal, ela vai se romper. E geralmente os ametais podem ser sólidos e gasosos, exceto o bromo, que é o único ametal que se encontra no estado líquido. Exemplos de ametais sólidos poderia ser o carbono na forma de carvão, e gasosos poderia ser o oxigênio, na forma de gás oxigênio. Por último, nós temos os gases nobres. São monoatômicos, não se ligam espontaneamente a outros átomos, porque já possuem estabilidade eletrônica, e são pouco reativos, justamente por essa estabilidade eletrônica deles. Não possuem uma coloração, são invisíveis. Possuem baixos pontos de fusão e de ebulição. Ok? Então, por isso que existe essa classificação da tabela periódica nesses três grandes grupos. Bom, aqui nós temos um pouco sobre a existência dos elementos. Os elementos naturais são aqueles que possuem número atômico menor ou igual a 92, tá? O urânio é o elemento de número atômico 92. Então, o urânio e antes do urânio são elementos naturais, encontrados na natureza. Os elementos artificiais produzidos em laboratório são aqueles que possuem número atômico maior que 92. Então, eu tenho aí essa classificação de cisurânicos antes do urânio, transurânicos após o urânio. Então, os elementos cisurânicos, que estão entre 1 e 92, são os elementos naturais. Aí eu conto o urânio também. Os transurânicos são os elementos artificiais, tá bom? Aqui tem número atômico 118 já possui 118, só que esse slide aí eu vou ter que dar uma atualizadinha. Então, depois de 109 até o 118 seriam artificiais, tá bom? Existem duas exceções de elementos cisurânicos que são classificados como naturais, tá? Que são o tecnécio e o promécio. Esses dois elementos cisurânicos, eles são, na verdade, classificados, desculpem, como artificiais. São exceções aos elementos naturais. Então, todos de número atômico menor e igual a 92 seriam naturais. Exceto esses dois cisurânios, que são o tecnécio e o promécio, são artificiais. Esses elementos da família A, como vocês estão percebendo na tabela, são chamados de elementos representativos. Os elementos da família B já são chamados de elementos de transição. Se estiver fora da série dos lantanídeos e actinídeos, transição externa. Se estiver dentro da série dos lantanídeos e actinídeos, aí já são elementos de transição interna, tá bom? Representativos família A, transição externa família B, fora da série dos lantanídeos e actinídeos, transição interna família B, dentro da série dos lantanídeos e actinídeos. Bom, nós temos também blocos de final de distribuição eletrônica em relação aí à tabela. Os elementos do grupo 1 e 2 são correspondentes ao bloco S, quer dizer que todos esses elementos vão ter final de distribuição eletrônica terminada em S1, se for do grupo 1, ou S2, se for do grupo 2. Aqui, do grupo 13 ao grupo 18, seria o bloco P, que vai de P1 até P6, correto? Então, o grupo 13 seria o P1, o grupo 18 seria o P6. Esses aqui da família B, que são dos grupos 3 ao grupo 12, seriam os elementos que compõem o bloco D.
que vai de D1 até D10, tá bom? Como a gente está vendo aí. E os elementos que pertencem à série dos lantanídeos e actinídeos seriam um bloco F, que vai de F1 até F14. Então, só de ter a posição dos elementos distribuídos aí nos grupos, eu consigo identificar qual é o subnível mais energético, como a gente está vendo aí. O último subnível aqui dos lantanídeos vai ser o D1, que eu tenho que ter um D1 aqui nos lantanídeos, correto? Então, o primeiro, que é o lantânio, é F1, o IB seria o F14 e o lutécio já seria o meu D1 aqui, tá bom? Correto? Bom, os elementos da família A são chamados de metais alcalinos. Todos eles vão possuir um elétron na sua camada de valência. É a camada mais distante, mais externa do átomo. Os elementos pertencentes a uma mesma família ou grupo apresentam propriedades semelhantes. Os elementos da família 2A são chamados de metais alcalino-terrosos, vão ter 2 elétrons na última camada eletrônica, correto? E aí, também vão ter propriedades químicas semelhantes. Os elementos da família 3A vão ser o grupo do boro, a família do boro. E aí vão ter 3 elétrons na camada de valência. Os elementos da família 4A vão ser a família do carbono. E aí vão ter 4 elétrons na camada de valência. Os elementos da família 5A vão ser a família do nitrogênio. E aí vão ter 5 elétrons na camada de valência, como a gente está percebendo aí. Os elementos da família 5A possuem 5 elétrons nessa camada de valência. Cuidado! Lembrando que a camada de valência é a camada mais externa. Então, você tem que fazer a distribuição de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, identificar os subníveis que apresentam o maior número, para você identificar a camada de valência, tá? Os elementos da família 6A são chamados de calcogênios. Então, tem 6 elétrons na camada de valência, como a gente está percebendo aí na distribuição destacada, tá bom? Os elementos da família 7A já vão ser os halogênios. E aí tem 7 elétrons na camada de valência. Os elementos da família 8A já vão ser chamados de gases nobres. E os gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que é o primeiro gás nobre aí que apresenta apenas 2 elétrons, tá? Então toma cuidado que o hélio é a única exceção aí. Aqui tem que destacar, na verdade, o 2s2 e o 2p6, aqui o 3s2, 3p6, aqui o 4s2, 4p6, aqui o 5s2, 5p6 e aqui o 6s2, 6p6. Correto? Bom, existe uma relação entre a posição na tabela e a distribuição eletrônica. Para os elementos da família A, que são aqueles representativos, sempre vai ter o final de configuração eletrônica terminado em S ou P. Para você achar a família, é só você ver o número de elétrons na última camada. Para você achar o período, é só você ver o número de camadas eletrônicas. Então, se eu tenho a distribuição do oxigênio, aqui nós temos um elemento que tem 2 camadas, K igual a 2, L, que é a segunda camada, 2 com 4, 6. Então, 2 camadas, ele vai estar no segundo período. A última camada, que é a camada de valência, tem 6 elétrons. Então, quer dizer que ele é da família 6A ou grupo 16, que vão ser os calcogênios. Aqui eu tenho o sódio. Faça a distribuição eletrônica do sódio. Você vai perceber que ele tem 3 camadas, logo ele vai estar no terceiro período. Na última camada, que é a camada M, ele tem um elétron. Então ele vai ser da família 1A, ou grupo 1, família dos metais alcalinos. Se eu tiver um elemento da família B, já é um pouco diferente. O final da distribuição vai terminar em D ou F, vão ser os elementos de transição. Se terminar em D, transição externa. Se terminar em F, transição interna. Para você achar a família, você não vai ver o número de elétrons da última camada. Isso é para a família A. Para a família B, você vai ter que fazer a soma dos últimos subníveis S e D. Caso termine em F, o grupo já vai ser o 3. Então,
Para achar o período, é a mesma coisa que a família A, número de camadas. Então, ferro. Aqui, ó, fazendo a soma dos elétrons dos últimos subníveis S e D, você vai achar 8. Então, aqui vai ser família 8B, correto? E o número de camadas? Ah, aqui eu tenho o subnível 4S2, então ele tem 4 camadas. Logo, ele vai estar no quarto período, porque ele tem 4 camadas. Eu somei aqui o número de elétrons por camada. E essa soma de S2 com D6 vai dar 8. Então, grupo 8, correto? Bom, aqui eu tenho a prata. A prata, ela vai ter 5 camadas, porque tem o subnível 5S1. Então, vai estar no quinto período. E aí, qual vai ser o grupo? S1D10. 1 mais 10, 11. Então, grupo 11. Correto? Sim, galera? Se terminar em F, você já sabe que o grupo vai ser 3. Sim? Perfeito? Bom, essa foi a nossa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.